Você já tentou contratar alguém para trabalhar, mas não está conseguindo no Brasil? Pois é, nós estamos vivendo num momento que nós podemos considerar como o apagão da mão de obra no Brasil. E eu queria tratar sobre esse tema com vocês e falar sobre isso porque todos os dias na minha área de trabalho, com os meus clientes, eu ouço a mesma frase: chefe, não estou conseguindo gente para trabalhar. Chefe, me consiga um padeiro, me consiga um cozinheiro, me consiga um confeiteiro. Todos os dias, em todos os lugares que eu ando, em qualquer cidade aqui no estado da Bahia, eu tenho ouvido sempre a mesma frase: não tem gente para trabalhar no segmento de alimentação no Brasil. E isso não importa se é na Bahia ou se é em outros estados, a questão é nacional. Realmente nós estamos passando por um problema que é um apagão de mão de obra no setor de gastronomia no Brasil e em outros também. E aí, gente, eu faço essa reflexão porque há um paradoxo aí. O Brasil hoje tem aproximadamente 7 milhões de desempregados, de pessoas que buscam emprego e não estão encontrando. Por outro lado, o setor de alimentação tem 100 mil vagas que não foram preenchidas. E aí, como é que a gente explica isso, né? Qual é a resposta para isso? 100 mil vagas para esse setor e 7 milhões de pessoas desempregadas. É uma questão realmente muito profunda que eu quero debater aqui agora com vocês, porque ninguém realmente está entendendo o que está acontecendo. Mas o problema é mais profundo. As pessoas não querem mais trabalhar no setor de alimentação. Pode ser cozinheiro, padeiro, atendente, a dificuldade para os setores é a mesma. A dificuldade de conseguir mão de obra preparada, mão de obra especializada é maior ainda. Você substituir pessoas na área de atendimento, de caixa, de balcão, é até mais fácil. Porém, você substituir um padeiro de uma padaria que tem uma produção de mais de 5 sacas de farinha por dia, um pão que requer uma fermentação prolongada, uma técnica de produção mais arrojada, ou uma confeitaria que você precisa de um confeiteiro que trabalhe com chocolate, não só com coberturas hidrogenadas, coberturas fracionadas, um confeiteiro que trabalhe com decorações utilizando ingredientes e matérias-primas muito caras, ou no setor de cozinha, chefes de cozinha, auxiliar de cozinha, que tenha disponibilidade para trabalhar nos fins de semana, até mais tarde, com longas jornadas de trabalho, com trabalho braçal, normalmente em ambientes insalubres, tem sido realmente uma grande é um grande desafio. Isso porque muitos desses trabalhadores relatam as jornadas de trabalho que são exaustivas, porque trabalham nos fins de semana, quando muitos estão folgando, eles estão trabalhando. O salário que eles recebem mal cobre os gastos da sua casa e das suas famílias. Além disso, aconteceu uma migração de centros comerciais para bairros mais planejados, mais centrais, em que o custo para se ter uma moradia nesses lugares fica também muito alto para a mão de obra que vai trabalhar nesses lugares. Então é aquele velho dilema. Você tem uma vaga numa confeitaria no seu bairro nobre, porém, o trabalhador que vai trabalhar e vai operacionalizar essa confeitaria ou esse restaurante mora num subúrbio a mais de 30, 40 quilômetros do lugar de trabalho. O que faz com que ele tenha que fazer longos trajetos para chegar até esses locais de trabalho, com transporte ruim, com transporte deficitário,
com longos períodos de caminhada até chegar no ponto, ou pelo próprio problema de insegurança. Porque imagine numa padaria, mais uma vez, que abre às 7 horas da manhã e o empregado mora a 30, 40 quilômetros de distância. Ele vai ter que sair de casa às 5 horas da manhã para tentar chegar às 7. E aí ele vai ter que pegar duas conduções que normalmente vão estar lotadas, que são desconfortáveis, que são quentes, que são inseguras. E aí é um problema público, né, de segurança pública, de administradores do sistema de transporte, do sistema realmente viário, para que também não haja trânsito. Além disso, há a questão de que ele também vai ter que trabalhar nos fins de semana, porque o setor de alimentação é aquele que vive dos momentos de alegria das pessoas. Quando a gente quer comemorar, quando a gente quer desfrutar de um momento de lazer com a família, normalmente a gente faz isso nos fins de semana ou após a jornada de trabalho para quem trabalha no escritório, por exemplo. E aí essa mão de obra teria que se adaptar a essas jornadas de trabalho, o que torna realmente ainda mais difícil de conseguir preencher essas vagas. Aí nós temos também um outro problema que dificulta ainda mais esses setores de alimentação e de gastronomia em geral. A falta de locais que tenham formação profissional para preencher essas vagas. Eu fui professor do Senai durante aproximadamente 4 ou 5 anos, e durante esse período, nessa época, eu estou falando há 25 anos atrás, existiam vários programas do governo para fazer com que pessoas que estivessem em situação de risco ou tivessem uma renda baixa tivessem acesso a uma formação do Senai, que era e é excelente, sem custo algum, porque o governo bancava essas formações. Então, eu me lembro muito bem de programas chamados CETRAS, em que o governo dava essas bolsas de estudo para que as pessoas que tivessem em situação de desemprego ou procurando uma nova formação fizessem um curso dentro do Senai e aí tivessem uma profissão de extremo valor, porque os cursos eram muito bem embasados, com material didático excelente, com professores com ótima formação. Então, isso fazia com que os profissionais que iam chegar no mercado de trabalho chegassem muito mais bem preparados, o que não está mais acontecendo. Hoje não existe praticamente cursos de formação de profissionais de gastronomia, de cozinha, de confeiteiro de padeiro gratuitos. E os que têm são muito poucos, inacessíveis para a grande maioria, porque as escolas normalmente colocam 16, 20 vagas, mas existem mais de 100 interessados. E eles se desmotivam em passar por um processo seletivo para fazer esses cursos. E aí o que eu tenho visto conversando com pessoas que trabalham no setor de formação é, chefe, nós estamos encerrando realmente os cursos porque não há procura, há baixa procura de pessoas que queiram essa formação. Eu me lembro muito bem, por exemplo, que na época que eu fiz o curso de gastronomia, eu fiz num período que existia programas do governo que financiavam o curso superior. Então, houve o acesso de muitas pessoas para fazer o curso superior com financiamento público. Porém, essas pessoas, quando saíam desses cursos, dessas formações que eram normalmente caras, não encontravam, não encontravam empregos que pagassem um salário bancando aproximadamente os custos que ele teve para estudar naquele curso. Ora, imaginem que uma pessoa que fez um curso de gastronomia e pagou de mensalidade ou pegou um financiamento em que a mensalidade da universidade era de R$ 700. Depois que ele se formava, ele ia para o mercado de trabalho ganhar um salário bruto de R$ 1.700. Quando ele abatia todas as os impostos e as despesas com transporte e alimentação, ele tinha um salário líquido que já dificultava ele pagar as prestações da universidade ou do financiamento público que ele adquiriu. Então era um dilema, né? Ele fazia um curso que tinha uma boa formação,
Porém, na hora que ele ia para o mercado de trabalho, ele não conseguia um salário condizente para pagar aquilo. E isso se tornou também um grande desafio para esse segmento. Além disso, nós tivemos, após o período de pandemia, um novo posicionamento e uma nova visão dos jovens, que viram, depois da pandemia, novas possibilidades de ganhar dinheiro. E aí nós estamos vendo recentemente a diminuição de empregos em carteira assinada, mas o aumento de pessoas que estão se cadastrando no MEI para serem microempreendedores individuais. Essas pessoas normalmente elas não aceitam um salário baixo ou uma remuneração que não compense, por exemplo, o que ela vai ter de gasto para ter a formação necessária para trabalhar num setor como cozinha. E aí esse dilema persiste, porque há também um grande problema com a concorrência que os empresários dizem sofrer com os programas de Bolsa Família, por exemplo, que fazem com que as pessoas de baixa renda não se motivem a procurar um emprego que ele vai levar 2 a 3 horas para chegar no local de trabalho, para depois ganhar um salário de mínimo de R$ 1.400. Então, isso é um posicionamento e um problema que está se generalizando e que eu não estou vendo um horizonte de melhoras. Alguns dados são interessantes. A taxa de desemprego atual no Brasil é de 6,2%. As vagas abertas no setor de alimentação têm mais de 100 mil vagas. Porém, a rotatividade nesse setor é de aproximadamente 70%. Bom, as pessoas começam a trabalhar num restaurante e aí veem que o trabalho é pesado, o trabalho é duro, o trabalho é árduo e o salário é baixo. Então elas não se motivam a ficar ali naquele emprego. Por isso essa alta rotatividade e por isso o aumento significativo dos MEIs, porque pessoas estão preferindo a informalidade do que os empregos formais, já que ele vai ter um alto ganho de imediato com baixo imposto sobre eles. E aí eu trago essa reflexão porque nós precisamos rever alguns posicionamentos, tanto empresariais quanto da categoria de pessoas que estão procurando emprego, que é como resolver esse impasse. Eu listei alguns tópicos aqui que vão fazer com que a gente reflita sobre isso. O primeiro é que nós precisamos, né? E quando eu falo nós, eu falo o governo federal e eu falo as entidades de serviços privados, ou as categorias, né, dos restaurantes, das padarias, com seus sindicatos e suas associações. Nós precisamos investir novamente em formação técnica. Nós precisamos voltar a ter conversas com o Senai, com o Senac, com o SESC, para que eles voltem a oferecer essas formações de forma gratuita e atrativa para esses jovens, para que a gente tenha no futuro mão de obra preparada. Porque quando houve esse desincentivo por parte da classe empresarial, que isso eu estou falando de 20 anos atrás, as consequências nós estamos sofrendo agora. Há 20 anos atrás, os empresários acharam que não precisava passar tanto recurso para o Senai, para o Sistema S, para o SESC, para o Senac, né? Fizeram cortes e automaticamente o Sistema S diminuiu os cursos gratuitos que ele oferecia. E hoje, praticamente 80% dos cursos do Sistema S são pagos. Então, você acaba desincentivando pessoas de baixa renda a procurar formação, porque são cursos muito caros. Então, precisamos sim de programas do governo e da classe empresarial unida para reinvestir nesse setor. Outra sugestão é que nós precisamos melhorar as condições de trabalho das pessoas do setor de gastronomia. No meu dia a dia, é comum eu ver lojas, restaurantes,
supermercados, hipermercados, padarias, delicatessens, que têm lojas e ambiente para os clientes de extremo conforto, luxo, decoração, realmente ambientes em que a pessoa se sente muito bem. Enquanto lá no fundo, lá na cozinha, lá na produção, é um calor insuportável, equipamentos que precisam de manutenção, salas escuras e apertadas, jornadas de trabalho cansativas. Então, há necessidade de que o empresário veja que ele precisa investir também no conforto para os seus empregados, ou ele não vai conseguir substituir. Pensem que antigamente, há 50 anos atrás, o cozinheiro trabalhava na cozinha e era muito quente. E para ele aquilo era normal. Só que hoje a mentalidade dos jovens e das pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, por terem mais acesso à informação, que está na palma da mão, faz com que eles vejam, por exemplo, que cozinhas lá fora, em outros países, são extremamente confortáveis, com fardamento limpo, novo, com equipamentos de trabalho novos e cheios de tecnologia, que faz com que eles tenham um trabalho seguro e eficiente. Então, eles fazem essa reflexão e essa ponderação e acabam desistindo de trabalhar em alguns lugares que eu já visitei. Outro ponto importante que eu quero trazer para reflexão, para que a gente possa tentar resolver isso, é criar realmente, realmente, plano de carreira para essas pessoas. Muitas pessoas entram no local de trabalho, como uma cozinha, e não sabem o que podem ser lá no futuro, ou quanto tempo eles vão levar para chegar a um cargo mais alto. Não existe um plano de carreira claro para eles. Então, o auxiliar de cozinha, ele entra numa cozinha normalmente insalubre, normalmente uma carga de trabalho muito alta e que faz com que ele tenha até muitos casos de burnout, porque também ele se sente desmotivado e se sente desvalorizado. Ele acha que vai ficar fazendo aquele trabalho pesado a vida inteira porque ele não vislumbra um crescimento no futuro. E isso é uma coisa que a gente precisa rever, precisa criar esses planos de carreira para que os jovens se sintam motivados a saber que o tempo que ele está investindo ali na base da operação vai ser importante, mas também vai ser recompensador para que ele chegue no topo da operação. E isso tem que ser feito de forma clara. E por último, mas não menos importante, porque isso depende de vários fatores daí da sua empresa, do seu negócio, é tentar valorizar financeiramente essa mão de obra. Eu sei que o padrão é a gente oferecer um salário mínimo para quem está começando. Porém, as pessoas não vão se sentir motivadas, dependendo do trabalho árduo, de uma pessoa que lava a panela o dia inteiro, por exemplo, ou que carrega sacas de 20, 25 quilos de farinha de trigo numa padaria, para ganhar R$ 1.400. Eles não vão se sentir motivados. E aí eu sei que isso vai depender de cada empresário e de cada empresa para tentar conseguir algo a mais para eles, seja em benefício ou em salário. Mas nós precisamos realmente fazer algo para mudar essa situação, porque senão o apagão da mão de obra não vai ser só de gente, mas também de falta de perspectiva. As pessoas não vão ter mais perspectiva de vida dentro das empresas que têm um trabalho árduo e vão procurar outros tipos de emprego que não na área de gastronomia. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente aqui, porque eu quero estar trazendo sempre reflexões e informações que agreguem valor ao setor de gastronomia. Tá bom? Um grande abraço e um beijo para vocês. Tchau, tchau.